nem Governador Valadares, nem Curitiba, não influenciamos em absolutamente nada nas eleições dos Estados Unidos. A única coisa que a gente pode fazer é uma análise, e a análise que eu faço é, de qualquer maneira a gente perde, de qualquer maneira o mundo perde. A diferença é, com Biden as câmeras serão desligadas, no meu ponto de vista. Sim. Você falou de Governador Valadares, de Curitiba, a gente vê muito patriota, entre aspas, aqui no Brasil, que não é patriota brasileiro, né? Que a escalada da polarização veio também com a escalada de imbecilização política. Eu vejo a vitória do Biden positiva por frear essa polarização, porque a gente não sabe onde vai resultar esse discurso de ódio. E a gente não quer que chegue ao ponto de uma guerra civil. E, inclusive, nos Estados Unidos já se fala de guerra civil, porque a população está cada vez mais odiosa. Então, eu vejo esse lado positivo. Os Estados Unidos é extremamente intromisso, é um câncer na geopolítica mundial. Eu vejo dessa forma, eles se acham o xerife do mundo, eles estão sempre entrando em conflito com pequenos países, com pequenas nações, usurpando governos, estão fazendo constantes guerras, né, para se apropriar de petróleo, se apropriar de recursos minerais. Então, assim, quanto a isso, realmente eu concordo com você, acho que não vai mudar. Mas eu vejo a vantagem no freio da escalada ideológica, porque pelo menos o Joe Biden ele não fala todo o tempo como se tivesse uma conversa de botequim. Mas, como você citou, né, o pessoal de Governador Valadares, aí eu vejo uma questão de uma não noção, né, de soberania e patriotismo. Como é que você enxerga esse pessoal e quem são os bolsominions hoje em dia? Porque muita gente já não consegue mais admitir que votou no Bolsonaro. Mas, por outro lado, a gente ainda tem aquele núcleo duro. Na sua visão, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que endossam o Bolsonaro a todo custo, que se dizem patriotas de um país que, se eles quiserem entrar, eles vão pegar uma fila humilhante de visto, que eu mesmo já estive em embaixada. Eu acho meio que ultrajante você pegar aquela fila, participar de uma entrevista que parece uma entrevista de cadeia, falando ali com um agente consular que está atrás de um vidro blindado de várias polegadas, né? Então, assim, se eu for patriota, é claro que eu tenho que ser patriota da nação a qual eu pertenço. Então, como é que você enxerga esse pessoal? Eu acabo de compartilhar aqui no canal no Clube do Estopa, e eu queria pedir vocês que estão chegando, se alguém do Clube do Estopa estiver chegando aqui, eu queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance e fazer o Café Cultural crescer. Que o Lucas ele tem um potencial de comunicação, um potencial de entrevista fantástico, esse canal precisa crescer muito. Olha, Lucas, veja bem, o que nós precisamos, obviamente, fazer essa análise sobre dois aspectos. O aspecto da zoeira, né? Obviamente, são idiotas, mas o detalhe é, o que produz um idiota? Quando a gente olha uma maçã, a gente, obviamente, pensa que teve uma semente, né, que gerou uma macieira, e aquela macieira agora está rendendo frutos. O que acontece no Brasil hoje é que nós fomos culturalmente cultivados para amar os Estados Unidos. Uma coisa que eu vou te dar uma ideia, isso é até interessante essa pergunta que você fez, e antes de responder a pergunta, eu vou te mostrar uma coisa que eu percebi ontem, eu publiquei no Twitter, e eu vou te mostrar como funciona a programação mental de um povo para conseguir produzir isso que você falou, que é o pobre de direita, que acha que é dos Estados Unidos, acha que vive os Estados Unidos. Mas, enquanto eu acho aqui, eu vou falando. Nossa geração cresceu assistindo filme americano, que foram filmes, inclusive, financiados pelos Estados Unidos para isso, para fazer as pessoas pensarem que todo mundo é americano. Eles tiveram toda essa capacidade de comunicação. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um seriado. Como é que eu vou fazer para tirar ele do símbolo? Esse é um seriado que é apresentado no Netflix. Ele é um seriado russo. Olha a dublagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar a dublagem para você ver.
Deixa eu ver, deixa eu aumentar o som. Isso eu considero isso muito... Dá uma olhada no que a gente está vendo. Isso é um episódio exibido na Netflix. Agora olhem a dublagem. Culinária japonesa. Não, vocês escutaram certo. Eu vou rodar de novo para que vocês possam ouvir adequadamente. Enfim, é um panda, né? Tem um panda. Eu vou traduzir porque tá bem difícil. Eu postei esse vídeo, tá bem difícil de mostrar pelo celular. É um panda, que é um símbolo da China. O livro está escrito culinária chinesa, e aqui traduziram para culinária japonesa. Isso tem um motivo, né? Cancelar a China. Ou seja, são coisas que nós, às vezes, fomos programados, e não sou o primeiro a falar isso. Geração Coca-Cola fala exatamente sobre isso, né? Desde criança, né, fomos programados para receber o que vocês nos enviavam, né, nos enlatados dos USA de 9 a 6. Desde criança, nós comemos lixo comercial e industrial. Só que agora ainda não chegou nossa vez de cuspir o lixo de volta em cima de vocês. Esse sonho do Renato Russo ainda não se materializou. Ou seja, a geração Coca-Cola, ela poderia ter acontecido. Talvez sejamos nós, uma pequena quantidade de pessoas de uma bolha que temos consciência disso. Mas a explicação está toda nessa música. Nós fomos programados, e programados com o uso de ciências de programação neurolinguística, obviamente imagens subliminares. Nós fomos programados para ver o jeito de vida do americano como sendo um jeito de vida mais perfeito. Nós fomos programados para ver o formato ideal dos Estados Unidos, que na verdade é o formato europeu, né, o branco, de olhos azuis, corpo atlético, como sendo o ideário. Tudo no Brasil é desenhado para imitar os Estados Unidos. E isso vai acabar gerando, no final das contas, né, as crianças, desde crianças, elas sonham com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são para as crianças um modelo. E isso é uma coisa que produz o jovem, obviamente, já com o subconsciente todo programado para receber uma informação de que Estados Unidos é uma coisa melhor, que é o caminho a ser seguido. O detalhe é que tem uma lacuna de informação. Vejam bem, toda a sociedade brasileira ela foi programada, toda a sociedade foi programada, mas é como a Matrix, algumas pessoas conseguiram sair da programação, mas toda a sociedade foi programada para viver o sonho americano. O Brasil é uma cópia dos Estados Unidos até no modelo federativo. Até o modelo de Estado no Brasil é uma cópia dos Estados Unidos. Então, uma pessoa que recebe uma programação dessa desde criança, quando chega uma propaganda política, como começou a acontecer desde 2013, ela já está com todas as pré-condições para ser levada à alienação política. Então, por que nós temos a síndrome de vira-lata no Brasil, que essas pessoas, que são os brasileiros que se acham americanos, nascidos fora dos Estados Unidos? Por que a gente tem isso de uma forma tão eminente? Porque está gravado na cabeça dessas pessoas, de alguma forma, está gravado que os Estados Unidos têm um modelo melhor, que é um símbolo de prosperidade. Nós, ao contrário, vejam bem, olha que coisa contrastante. Durante a Operação Lava Jato, o mundo inteiro recebia do Brasil notícias que o Brasil era o país mais corrupto do mundo. A tendência natural era perdermos investidores. Em contrapartida, os Estados Unidos estavam financiando e ainda financiam o cinema, a imprensa, absolutamente tudo, para falar que os Estados Unidos são o melhor modelo do mundo e que a China é ruim, o resto do mundo é ruim. Bom, é Estados Unidos. Então isso vai criando no subconsciente das pessoas uma preparação para receber isso. E aí entra a outra parte. O nosso povo não tem a consciência política de que os Estados Unidos pode ser um modelo ideal, pode ser, sim, um local muito bom para as pessoas, para o classe média americano, pode ser até bom se você conseguir ir para os Estados Unidos e conseguir um emprego lá. Como esses trocadilhos do tipo, por que um cubano vai para os Estados Unidos? É lógico, mas acontece que você nasceu no Brasil. Aqueles bobos de Curitiba carregando bandeira dos Estados Unidos, eles não têm cidadania americana. A nossa realidade é essa. Então, é claro, não tem dúvidas que uma Ferrari 2020 é melhor que o carro que eu tenho. Mas não é minha. O carro que eu tenho é o meu carro que está aqui na porta. Então, pronto.
Agora, o grande problema é não conseguirmos explicar para a sociedade brasileira que existe uma diferença muito grande entre lutar para que o Brasil tenha prosperidade econômica ou simplesmente admirar os Estados Unidos porque eles têm prosperidade econômica. Voltando à analogia dos carros, existe uma diferença muito grande entre você se esforçar para você comprar um carro bom ou simplesmente ficar olhando para o seu vizinho todo dia e falando: o meu vizinho é o máximo, ele tem um carro bom, e pegar um pedaço de papel, imprimir a cara do seu vizinho e colocar no seu rosto para você ficar olhando no espelho e se achando o vizinho. O que acontece com o síndrome de vira-lata é isso. Ele pega e coloca, ele olha para o vizinho, para os Estados Unidos, pega uma máscara de americano e coloca e começa a se sentir americano, mas por causa de toda uma programação, né? E essa programação, ela precisa ser, primeiro, ela precisa ser admitida, porque nós temos um problema sério no Brasil, essas questões de programação neurolinguística, essas questões de programação através do audiovisual, elas são levadas a sério na Rússia, são levadas a sério na China, mas no Brasil elas não são levadas a sério. Ou seja, os programas de alienação mental entram no Brasil, são admitidos e não tem nenhuma resistência contra isso. O primeiro passo é admitir que isso existe, criar uma estratégia para reverter o que foi feito. E mais, entender que aquela pessoa que já foi, de uma forma ou de outra, programada, ela já tem um programa rodando ali no subconsciente. Você tem que admitir a existência desse programa e trabalhar em cima desse programa, o que significa que palavras como comunismo são palavras que estão canceladas num discurso com uma pessoa que foi programada a ter ódio do comunismo. Palavras como Cuba é bom, Venezuela está sofrendo o que está sofrendo por causa de embargo, esquecer isso tudo e trabalhar exatamente aquilo que a pessoa tem condições de refletir. Não adianta você chegar, por exemplo, uma pessoa da área de ciências humanas e tentar ir para equações diferenciais, como não adianta também você tentar pegar uma pessoa da área de exatas e tentar explicar para essas pessoas que só números não explicam os comportamentos dos seres humanos. A gente precisa admitir a sociedade brasileira como sendo uma sociedade de mentalidade colonial. Nós somos uma sociedade que é uma sociedade com uma mentalidade vira-lata, e trabalhar um discurso dentro dessa mentalidade vira-lata para reverter essa mentalidade, mas assumindo a ideia de que o primeiro passo dos Estados Unidos na comunicação nas colônias é exatamente impor a filosofia de vida americana como sendo a única coisa que leva à prosperidade, o primeiro passo. Segundo, cancelar as demais ideologias, como hoje eles estão cancelando a China de todas as formas. E terceiro, cancelar as teorias que incomodam. Então, se você fala de Marx, se você fala de socialismo, se você fala de comunismo, você está falando com sua turma. Você não está agregando nada. Porque na hora que você fala essas palavras, o outro lado já fecha os ouvidos. E é exatamente isso que a gente traz no livro. A gente precisa comunicar com o povo na linguagem que esse povo é capaz de ouvir. E é preciso admitir que o nosso povo foi programado para pensar que os Estados Unidos são um modelo para o resto do mundo. Para pensar que a realidade é que nós, infelizmente, tivemos a má sorte de nascer no Brasil, mas o coração é norte-americano. Eu sou um norte-americano que nasceu no lugar errado. Deus errou, me fez nascer aqui. Mas no fundo, eu sou estadunidense. É isso que a gente precisa reverter. Né? Você vai pensar isso pro resto da vida, mas isso não vai se materializar. Então caia na real, se assuma como brasileiro, se una com os brasileiros, vamos fazer do Brasil, né, nos Estados Unidos do Brasil, um país grande, e não os Estados Unidos da América do Norte. Olha, eu queria fazer duas pontuações no que você disse. Primeiro é o seguinte, quem explica essa doutrinação que você nos expôs, que mostrou o vídeo do desenho animado, não sou eu, é Antônio Gramsci.